E aí, aquarista? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre o filtro da Samsung, o HBL 802 especificamente. Existem três modelos diferentes, né? O HBL 801, 802 e 803, que a única diferença é o tamanho da quantidade de mídias que tu consegue colocar. Esse copo aqui é maior no 803, ele é intermediário no 802 e menor no 801. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu percebi que tem muita pergunta sobre esse filtro, se ele é bom. Pessoal que já tem pergunta muito como que devem ficar dispostas as mídias dentro dele. Então eu vou abrir, eu vou mostrar todos os detalhes e vou dar as minhas opiniões sobre esse filtro. Bom, esse filtro ele tem uma bomba de 500 litros hora. Tanto o HBL 801, o 802 e o 803, eles possuem a mesma bomba. Então, em litragem hora, tu vai ter a mesma coisa. O legal é que tu consegue no 803, se não me engano, eu até vou deixar aqui inscrito qual que é o tamanho em litros de cada copo, de cada filtro. Mas eu acho que do 2,5 litros a 803. Então tu consegue comportar muito mais mídia, né? Muito mais perlon, muito mais mídias biológicas no geral. Então tu tem uma filtragem, uma capacidade de filtragem mais eficiente, porém com a mesma quantidade de litros horas, porque é a mesma bomba. Cara, na minha opinião, é um filtro bom, muito bom. Ele é um canister, né? Se tu for olhar, ele trabalha sob pressão, então tu fecha aqui e tu não tem abertura externa. Ele trabalha sob pressão, a bomba ela puxa de um lado. Então, podemos ver aqui in e out. Então, entrada de água, ele suga a água por aqui, entrada de água, out, saída de água. Então, qual que é o legal dos canisters em geral? É que a água não tem muito para onde fugir. A sujeira, no caso, ela é mais retida do que, por exemplo, um hang-on que tem aqui no cantinho. Ó. Porque o hang-on, o que acontece? Se saturar, começa a água por cima, pelos lados. Aqui não, a sujeira, a água, ela sempre vai passar pelo mesmo local. Não tem para onde ir. Então, por ser um canister, ele já é de melhor qualidade. Normalmente, na minha opinião, um canister é um filtro de melhor qualidade do que um hang-on, do que até um SAMP. Calma aí que, né, o SAMP normalmente, vamos falar sobre o SAMP um pouquinho, ele vai ser mais interessante em aquários com litragem maior. Claro que colocar uma litragem, ter um aquário muito grande com um filtro, um canister, um hang-on, é muito difícil ter uma boa filtragem, então há exceções, não dá para fazer muita comparação, né? E ele é um canister, só que ele funciona como um hang-on, ele fica uma mochilinha, né? Então o vidro vai aqui, ó, e essas partes vão para dentro, suga, joga água e ele fica na parte de fora do aquário, então tu tem uma vantagem que o teu layout não fica com aquela coisa feia, com filtro dentro, tu não perde espaço dentro do teu aquário. Então é um filtro que, na minha opinião, é muito bom. Muita gente adquiriu esse filtro e reclamou. Eu não sei se ele é assim até hoje, porque faz alguns anos que eu tenho esse filtro. E reclamou que ele dá muita vibração e barulho. O que acontece? Quando eu comprei esse filtro, aconteceu isso também. O que eu fiz? Eu não sei se vai funcionar hoje para os lotes mais novos, né? Mas aqui tá a bomba dele, tá? Eu abri aqui, tirei esses dois parafusos e o impeller, tá ali o impeller, ó, ele fica muito justo, ele fica quase encostando no plástico lá embaixo. E o que acontece? Quando eu ligava ele começava a vibrar. Aí eu vi alguns vídeos no YouTube e encontrei um vídeo específico que não vou lembrar de quem foi, que o cara lixou a base lá. Porque o impeller rodava e encostava lá na parte de baixo. Mesma coisa, eu peguei uma lixa de unha mesmo, eu quebrei a pontinha de uma lixa de unha e dei uma lixada lá embaixo e nunca mais o filtro funcionou perfeitamente. Tanto que esse filtro, ele sempre ficou dentro do meu quarto onde eu dormia, então eu nunca tive problema com ruídos. Então, na minha experiência, assim, ó, geral, eu tive esse probleminha lá no começo, mas consegui resolver
bem fácil, então é um filtro excelente. Voltando aqui, como eu tinha falado, agora respondendo a pergunta de alguns, de como as mídias devem ficar dispostas aqui. Aqui a gente tem a entrada e aqui a gente tem a saída de água. Então, entrada e saída de água. Vamos puxar aqui. Sendo que aqui é a entrada, a gente consegue perceber que essa bomba, ela vai sugar a água daqui de dentro, né? Ela vai sugar por esse cano no lado esquerdo que é formado pelas bandejas, que eu já vou tirar. Se a água é sugada pelo lado esquerdo, significa que a água vai entrar por aqui e vai chegar do aquário aqui. O que isso quer dizer? Aqui a gente já começa com um perlon. Então a água vai vir de cima para baixo e passar por um cano aqui, ó, que é formado pelas bandejas, que não vai passar em mídia nenhuma. Então, recapitulando, né, o que eu sempre falo. Como que a filtragem do aquário deve ser feita? Primeiro estágio, sempre perlon. Por que é sempre perlon? Bom, o perlon, ele vai reter partículas que estão dentro da água do aquário. E a gente quer que fique no começo, porque posteriormente, depois do perlon, a gente vai ter as mídias biológicas, que pode ser de cerâmica, pode ser de vidro, né? Tem várias tecnologias. O que é as mídias biológicas? As mídias biológicas nada mais são do que um material que é muito poroso, aonde tu consegue ter, no final das contas, muita superfície para que as bactérias consigam viver. Então, se a gente colocar as mídias biológicas no primeiro estágio, que no caso aqui é em cima, porque a água chega de baixo para cima, de cima para baixo e volta pelo cano. Se a gente coloca as mídias biológicas primeiro, o que acontece? Toda a sujeira que chega do aquário, as partículas, vão entrar dentro dessas mídias e vai entupir, literalmente, tu vai diminuir a capacidade das mídias terem a superfície suficiente para que tenha bactérias. Então, sempre é interessante colocar primeiro estágio o perlon e depois as mídias biológicas. E em terceiro, caso vocês usem, né, que não é uma coisa, não é obrigatório, é uma filtragem química, que seria um carvão ativado, um purigem, que ficaria então no terceiro estágio. Por que no terceiro estágio? Muita pergunta em relação a isso. Porque, bom, a gente quer reter as partículas, a gente quer ter uma filtragem biológica e talvez uma filtragem química. Mas a gente quer que materiais orgânicos e minerais e outros elementos cheguem até a nossa filtragem biológica, porque as bactérias, elas precisam comer, vamos dizer assim, de forma grossa. Elas precisam ter acesso a alguns nutrientes que pode ser que elas não tenham acesso se a gente colocar uma filtragem química no meio. Vamos supor, eu botei perlon, uma filtragem química e a biológica. Pode ser que quando passe pela química, eu retenha coisas que poderiam ser absorvidas pelas minhas bactérias. Então, eu acho mais interessante colocar primeiro as mídias biológicas antes e depois a filtragem química. Essa é a visão que eu tenho, né? Vê se tu concorda aí. Bom, vamos abrir aqui. Eu vou tirar as gavetas. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 gavetas. Pegando aqui como exemplo anterior, a água vai entrar por aqui, ó, vai vir de cima para baixo e ela vai retornar por aqui, porque a bomba tá sugando aqui, ó. Se a gente for abrir, ó, ele vai formando um cano, ó, que não passa por mídia nenhuma, é só a vazão da água até chegar na bomba. Então normalmente eu faço o quê? 3 estágios, eu coloco perlon, bastante perlon até aqui, mas eu não economizo no perlon, né? E muita gente pergunta, como que eu consigo deixar a água tão cristalina? Cara, a primeira coisa é a filtragem mecânica. Então não precisa economizar no perlon. Quanto mais perlon, melhor. Assim como quanto mais mídias biológicas, também melhor. Então não precisa economizar. Se tu consegue botar assim, ó, um chumaço de perlon aqui,
cara, tu vai evitar o máximo possível que as partículas consigam entrar dentro do teu aquário. Então eu boto no mínimo 3 de perlon e o resto mídia biológica. Claro que se tiver um pouquinho mais de mídia biológica, vou botar nos 3 aqui e o perlon em cima. Então, mas é sempre interessante, nesses casos específicos nesse filtro, filtragem mecânica sempre de cima para baixo e depois a biológica, ou se quiser botar química lá no último estágio. Basicamente isso. Para quem ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu fiz a manutenção nesse filtro e eu mostro desde da lavagem, passo a passo, lavando mesmo, passo a passo, como que eu cortei o perlon, como que eu coloco as mídias. Então eu vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês darem uma olhada como funciona no dia a dia mesmo o filtro funcionando do zero, passo a passo, para que tu consiga tirar todas as dúvidas em relação a esse filtro, que na minha opinião é um baita filtro, filtragem muito boa e um dos melhores filtros que eu já tive. Se tu gostou desse vídeo, esse vídeo te ajudou de alguma forma e ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, porque eu vou fazer mais vídeos como esse de reviews e de funcionamento de equipamentos para aquarismo. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.